Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal LF Investidor, dando continuidade aí aos ativos que eu tenho em carteira, a análise dos relatórios gerenciais que saíram aí agora, de agosto. Vamos falar sobre o REC 11, um fundo que tem dado o que falar. O pessoal tem gostado muito da performance do gestor nesse tipo de fundo. Tem um irmão aí que não tem dado muito certo, que é o REC 11, mas o REC 11 sim tem dado alegria aos seus cotistas. Eu tenho esse fundo em carteira, excelente, e vou falar dos pontos principais do relatório gerencial. Vocês sabem como é que meus vídeos são bem sucintos, bem rápido, não deixa de ser completo, porém eu não fico enrolando, falo só o que interessa para você, investidor que está pensando em aportar, e eu dou o papo reto, falo a real, sem papa na língua, né? No caso, eu falo, se também eu acho que também está caro, eu falo aqui nesse momento, tá bom? Não é o que os investidores querem ouvir, e sim o que eu já analisei com base no tempo que eu tenho aí de investimento em fundos imobiliários. Não é nenhuma recomendação de compra nem de venda. Você vai ter aqui o meu raciocínio e o que eu acho que vai acontecer com os próximos passos da gestão e também o preço da cotação. Não tem nenhuma bola de cristal, no entanto, é o que a gente já analisa e vê o que acontece aí. Está pagando mais de 1%, deve se manter esse patamar pelo menos aí 1%, tem já 1,85 bi, ou seja, ele está pagando esse 1,10 centavos e está com as suas emissões aí aumentando o patrimônio do fundo. Isso é muito positivo e pagando bom dividend yield. Não adianta ter patrimônio de 3 bilhões e não paga quase nada. E não é o caso desse fundo. Então, a gente vê aqui que tem 73% em CRIs e 27% em outros ativos. O indexador é um fundo de papel, né? Então, ele é 50% em PCA, 30% em CDI, 7% numa taxa pré-fixada e cerca de 13% no GPM. Então, ele tem muito mais atrelado o IPCA, mas ele tem uma boa diversificação. Ou seja, quando o GPM dispara, ele também pega, surfa aí. Tem mais de 100 mil, a base de cotista vem aumentando mês após mês, tá bom? Então você vê aqui o comportamento da sua cotação, ele não flutua muito. Isso é muito bom porque você dá uma previsibilidade de não ter uma surpresa negativa. Então você tem essa região aqui. Claro que ele deu uma sopa aqui na pandemia, quem comprou se deu bem, tá rindo à toa, mas não é normal isso. Normal ele manter nessa faixa aqui. É uma gama sim alta, dá para você até fazer um ganho de capital aqui, porque ele subiu, depois desceu, agora está se mantendo nesse patamar aqui. E a perspectiva sim é manter nessa faixa de 100 a 105 reais, sim. Essa é a leitura que eu vejo. Se disparar muito para cima, é venda, perto de... Eu não gosto de vender ele e ficar girando mais. Se der uma sopa aqui nos 115 reais, é claro que é venda, com certeza, porque ele tende a retornar a média. E se der também uma sopa aqui, R$ 95 reais, é compra forte, tá bom? Então, ele deve se manter sim nesse patamar aí, enquanto o investidor espera. Está aí 0 a 0 aí na sua valorização da cota. No entanto, os dividend yield deles são muito altos. Então você vê aqui a base de cotação, você vê que ele está sempre pagando mais de 1%, tá bom? Então isso deve se manter quando você lê o relatório gerencial. Alguns outros dados sobre o PVP, aí sim, eu acho que ele está um pouquinho esticado, 1,09, mas faz jus por causa dos dividendos, não que seja ruim. Mas assim, eu prefiro pagar, de repente vir uma crise de caminhoneiros, alguma coisa, a situação complica no país, um pedido de impeachment, e aí você vê derrubada aí para 1,05, aí eu sim acho que vale o aporte nessa estratégia minha. Eu não aporto nesse patamar, então eu carrego a posição. É claro que se ele disparar para 1,15, 1,20, o que eu acho que não vai acontecer, dado as circunstâncias do mercado atual, aí eu posso até vender, mas nesse caso aqui é manter posição tranquilamente. Então quem está dentro só mantém, carrega aí e fica se aproveitando dos dividendos. Agora quem está fora, eu esperaria sim um arrefecimento na cota, o que deve acontecer provavelmente, tá bom? Então a gente vê aqui que esse patamar de dividend yield, olha só, ele é um dos melhores do IFIX, tá bom? De dividend yield, 14%, mas repito,
Você não deve investir só com base no dividend yield. Então, assim, tenha pessoas que acham que vale a pena o risco, porque você está tendo um risco aí de 9% para ganhar 14%. Então, você estaria ali ainda positivo, tá bom? E se você explorar a simetria do mercado, às vezes o mercado é irracional, vendo esse 14%, mais cotistas queiram comprar e a cotação deu uma subida. Mas a gente viu que ele não costuma flutuar muito, fica mais naquela gama aí de 100, 105 reais. Então, tem esse adendo. Então, o dividend yield deles são muito bons, tá bom? E mais você tem aí uma coisa negativa que quando ele subscreve, geralmente dilui seus cotistas, mas não tanto, tá? É uma queda bem, não é acentuada, uma queda pequena de um pouco mais de R$ 4 do valor patrimonial desde o seu lançamento em 2017. E agora vamos ao relatório gerencial bem rápido, tá, pessoal? Esse vídeo não vai ficar longo, pode ficar tranquilo, fica comigo. Já falei muito sobre esse fundo, já vários vídeos aí no canal, você pode também ver os vídeos anteriores. Então vou me ater aqui mais a informação aqui que ele falou que de 1,1 de dividendos, 73 operações, 87% em CRIs, bem distribuído, é um dos que tem mais operações, 73 é muita coisa, tá, pessoal? Então isso dá um colchão de tranquilidade. Você vê esse patamar de patrimônio líquido mais alto, alocação em ativos, sempre alocando, nunca deixando muito dinheiro em caixa, 87% em CRIs, e aqui você vê o portfólio, tem série sênior, única, mezanino muito pouco, mas a maioria cênica e única, tá bom? Com IPCA cupom IPCA mais 6, IPCA mais 7, é absurdo a taxa que ele consegue adquirir. Então o gestor ele é bem ativo, e aqui você vem aqui na parte do alocação, né? CDI com 35%, IPCA, você vê aqui o GPM, ele acumulou 31% em 12 meses, com duration alto, 3,9, duration de IPCA 4,4 e taxa fixa de 5,3. Sendo que essa taxa fixa está com os juros aí adquirido de 11,64, o que está batendo um pouco mais do que o Tesouro Direto. Então tá tranquilo, não vejo com grandes problemas esse, por enquanto, né? Tem um duration muito alto, claro que se a inflação ela subir muito, aí essa taxa fixa aqui não fica legal. E o pré-fixado menor, de 8,10, você tem já o duration menor, ainda bem, porque isso dá mais segurança ainda. Porque se tivesse um duration muito alto, você vê que essa taxa fixa que ele adquiriu, esse CRI aqui, está defasada no mercado, porque você já tem um Tesouro Direto batendo 11% praticamente em taxa fixa. E o CDI, 5,14, também uma taxa baixa, e o duration um pouco menor. Então, você vê de maneira geral, os indexadores que estão com menor rentabilidade, ele tem duration baixo, ou seja, que já vai vencer. E os durations maiores são de alta rentabilidade. Então, você tem aí uma perspectiva desse dividendo em torno de R$ 1,10 por, no mínimo, 2 anos, o que é muito bom para quem quer investir para longo prazo, tá bom, pessoal? Aqui você vê distribuição por securitizadora e região. Você vê que ele é bem diversificado. E aqui o DRE desse fundo. Você vê que ele tem um resultado aqui de 24 centavos, 25 centavos praticamente de reserva. Mas você vê que ele em agosto ele teve um lucro líquido de 17 milhões, mas distribuiu 21 milhões. Tá certo que nos últimos meses ele tem distribuído menos do que o seu lucro. Então, assim, você tem essa questão de ele está sendo beneficiado muito pelo IPCA e o GPM. Então, eu não consideraria que ele vai pagar mais do que esse 1,10. Esse 1,10 para mim já seria o teto. Então, eu acho que algo em torno de R$ 1 é o mais palatável, é o mais com o pé no chão, porque você tem aí que ele distribuiu acima do seu regime de caixa, que é o que vale o lucro líquido. Então, você tem aí uma perspectiva, talvez, de diminuição de dividendos no curto prazo. No entanto, se também o IPCA disparar, vai contrabalancear aí, tá bom, pessoal? Então, você vê outros detalhes aqui, quem quiser ver no relatório. E aqui o detalhe que eu chamo a atenção, que a cota geralmente desse fundo ela é derrubada nas subscrições. Ele geralmente subscreve abaixo do valor patrimonial e isso aí derruba a cota. Ele desde 2019, ele subscreveu 3 vezes
agora em 2020 duas vezes e 2021 já foi as duas vezes. Só que ele sempre subscreveu desde 2017 no segundo semestre, mais para o final do ano. Então, eu acho sim que talvez até novembro, dezembro ele vá emitir. Se emitir, vai dar uma oportunidade para o pessoal comprar, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Peço mais uma vez o seu like, a sua inscrição e o sininho para divulgar também esse canal para mais pessoas. Esse canal está crescendo graças a vocês. E até a próxima. Muito obrigado.